Saudações geográficas, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor. No vídeo de hoje eu vou trazer informações para vocês acerca dos terremotos que aconteceram na Turquia e na Síria agora no ano de 2023, no mês de fevereiro. Terremotos na Turquia. O primeiro terremoto aconteceu no domingo, 5 de fevereiro de 2023, às 22 horas e 17 minutos, hora local da Turquia, o que equivale às 4 horas e 17, já da segunda-feira, que é dia 6 no Brasil. O primeiro tremor foi de 7,8 graus na escala Richter e teve como epicentro uma área próxima da cidade de Gaziantep. Áreas da Turquia, da Síria e de países vizinhos foram acometidas por este grande terremoto. O segundo terremoto aconteceu na segunda-feira, dia 6 de fevereiro, às 13 horas e 30, hora local, o que equivale às 7 horas e 30, hora de Brasília, aqui do Brasil, e o tremor foi de 7,5 graus na escala Richter, tendo como epicentro uma área próxima da cidade ou localidade de Kahramanmaraş e Ekinozur. Os terremotos que aconteceram na Turquia foram sucedidos por várias réplicas, ou seja, quando acontecem terremotos de menor intensidade após a ocorrência de um grande terremoto. Até acontecer o segundo terremoto, aconteceram mais de 40 réplicas, e todos esses terremotos aconteceram no sentido da falha geológica conhecida como Falha Oriental da Anatólia. As principais causas do terremoto. Os terremotos são causados geralmente pela movimentação de placas tectônicas ou mesmo podem ser causados por erupções vulcânicas. Essas são as principais causas. No caso específico do terremoto que acometeu a Turquia e a Síria, a causa principal foi a movimentação de placa tectônica, ou seja, a movimentação da placa conhecida como placa Anatólia. As placas tectônicas, ao se movimentarem, podem executar tipos de movimentos. Elas podem executar os movimentos chamados de movimentos de placas convergentes, movimentos de placas divergentes ou movimentos de placas transformantes, que é o caso específico da placa da Turquia. Como foi falado, a placa da Turquia, que é a placa turca ou placa Anatólia, é uma placa tectônica transformante. Ela fica entre várias outras grandes placas tectônicas, como a placa euroasiática, arábica, africana e a placa do Mar Egeu. Epicentro e hipocentro. O epicentro é o ponto na superfície terrestre que está exatamente acima do foco ou hipocentro do terremoto. Para ficar mais fácil para vocês compreenderem, o epicentro é a área da superfície terrestre que é acometida pelo terremoto. O hipocentro é a área no subsolo, para ficar bem clara essa diferença. Várias matérias relatam que o epicentro foi identificado em uma área próxima da superfície, cerca de 18 quilômetros. Se a ideia é dizer cerca de 18 quilômetros de profundidade, significa que não foi o epicentro do terremoto que estava a 18 km de profundidade, e sim o seu hipocentro ou foco. O que importa saber é que essa área que atualmente foi acometida pelo terremoto, havia cerca de 200 anos que não aconteciam grandes terremotos naquela região. Isso aí é um ponto a ser considerado. Com relação aos terremotos na Síria, os terremotos que tiveram como epicentro a Turquia atingiram vários países vizinhos, como a Síria, o Chipre, Jordânia, Iraque, Geórgia e Armênia e até mesmo Israel. A Síria foi acometida por esse grande terremoto, principalmente a sua cidade conhecida como Alepo. O número de óbitos até o momento da produção deste vídeo, com base em matérias compiladas da BBC, do G1, UOL e outros meios de comunicação, considerando a data de hoje, que é 8 de fevereiro, que é uma quarta-feira, os números já ultrapassam 11.200 mortos, sendo destes mais de 8.000 mortos no país conhecido como Turquia e mais de 2.500 pessoas mortas no país conhecido como Síria. Apenas esses dois países, ou tristemente, esses dois países foram os países que tiveram grande quantidade de pessoas feridas e também de pessoas que vieram a óbito por causa dessa grande tragédia, dessa grande fatalidade. Considerações. Os terremotos são fenômenos naturais, eles não podem ser evitados. Contudo, eles podem ser previstos e as autoridades podem fazer monitoramento para evitar
que danos maiores venham a ocorrer, bem como fazer construções que consigam absorver parte dos grandes impactos. As primeiras horas após o ocorrido são vitais para salvar pessoas que ficaram soterradas ou embaixo de escombros. O frio na região, que atualmente está girando em torno de 1 a 5 graus Celsius, está dificultando bastante o processo de salvamento das pessoas, até porque tem uma grande quantidade de neve em algumas regiões. O raio de alcance desses dois grandes sismos foi de cerca de 250 quilômetros, ou seja, considerando a profundidade, o ponto principal ou foco desses terremotos foi em torno de 10 a 20 quilômetros de profundidade, ou seja, muito próximo da superfície. E muitos especialistas indicam ser essa uma das causas de ter tão grande destruição. O tremor foi sentido em países como Israel, Chipre e Líbano, como já foi relatado, porém sem feridos nesses países. Foi o pior terremoto desde 1939 na região. Aconteceram cerca de 90 réplicas após o primeiro tremor, lembrando que entre o primeiro e o segundo aconteceram cerca de 40 réplicas no período de cerca de 12 horas. Se você quiser obter mais informações acerca dos terremotos que estão acontecendo no mundo, você pode acessar o site earthquake.usgs.gov e daí você pode acessar o Earthquakes, que aí você consegue obter informações acerca de todos os terremotos recentes que estão acontecendo. Ele atualiza frequentemente. De tempo em tempo ele vai atualizando e mostrando os locais de ocorrência, a intensidade. Na descrição do vídeo eu vou deixar o link para que vocês possam acessar esse site. As principais referências utilizadas para a produção desse vídeo estão listadas aqui e também vão constar na descrição do vídeo, caso vocês queiram obter informações mais detalhadas especificamente. E por fim, finalizo esse vídeo com um pedido que possamos orar, rezar pelas pessoas da Turquia e da Síria que foram acometidas por essa tão grande tragédia.